Palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 2, nós estamos no versículo de número 13, caminhando a palavra de Deus. Nosso pastor Edilson já fez essa leitura e hoje nós vamos aqui repeti-la aos poucos. Versículo de número 13, Mateus capítulo 2, versículo de número 13. E aí, se os irmãos não tiverem Bíblia, podem acompanhar aqui pela projeção. Deus abençoe o nosso irmão Hércules pela projeção. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe, e foge para o Egito, demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Nós vimos na segunda-feira passada de que os magos do Oriente cumpriram a sua missão. Aqueles homens estavam há 2 anos seguindo a estrela que a gente chama de a estrela de Belém. A estrela que os conduziu por 2 anos. Eles estavam estudando a Bíblia e estudando os escritos e estudando as escrituras, e depois que eles estudaram as escrituras, apareceu nos céus a estrela do Messias. Eles fizeram uma caravana, porque é muito interessante, eles moravam em lugares diferentes, a estrela era uma só, mas Deus falou com um num lugar, com outro em outro lugar, outro em outro lugar. Por quê, meus irmãos? A Bíblia diz na carta aos Efésios que Deus deu uma missão para Jesus. A missão de Jesus é congregar em si todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Hoje eu vou pregar um pouquinho mais devagar, não correr tanto assim. O que significa isso? É como se Deus tivesse chamado Jesus e falou: está vendo as ovelhas? Estão todas dispersas. Está vendo as nações? Estão todas dispersas. Está vendo os filhos? Estão todos dispersos. Você vai à terra para trazer os nossos filhos de volta para casa. Congregar é isso. Congregar todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Carta aos Efésios. Esta é a missão de Jesus. É trazer de volta, congregar em si, ajuntar o que estava aí espalhado. Por isso, fique tranquilo, meus irmãos. Aquele que é de Deus, que serve a Deus em espírito e em verdade, esse sempre receberá sinais do Espírito Santo, sinais de Deus, sinais da palavra, para que estejam aonde o Senhor Jesus está. Ele disse: para que estejais aonde eu estou também. Os magos estavam um num canto, outro no outro, outro no outro. Aí Deus mostrou o mesmo sinal para os 3. E os 3 vieram, se encontraram, montaram uma caravana e começaram uma peregrinação de busca, que demorou 2 anos. Eles não desistiram no primeiro mês, nem no segundo, nem no terceiro. Não desistiram nos primeiros 6 meses. Não desistiram após 1 ano. Não desistiram após 1 ano e meio. Quando eles chegaram no lugar exato, eles foram orientados pela mesma estrela e encontraram Jesus. A missão acabou. Você e eu, nós não sabemos quando é que a nossa missão vai acabar. Mas Deus dá sinais. Deus fala com o crente. Deus fala comigo, Deus fala com você. Deus vai mostrando para você: o seu serviço está completo. O seu serviço está ficando perfeito. Você está conseguindo consumar a obra que eu lhe dei. Um dos fracassos desta geração de crente é justamente esse. É uma geração de fracassados que começam e não terminam. Que começam empolgados, entusiasmados, cheios de fogo de palha, mas passado 3 meses, 6 meses, abandona, larga, não presta conta para ninguém e diz que é Deus que está levando ele de um lado para o outro, pensando que Deus trabalha assim como se fosse pipoca na panela. Não, Deus não trabalha assim. Jesus, ele pegou a obra dele, começou e terminou. E por que a gente sabe que terminou? Porque antes de terminar ele disse: Pai, está consumado, não ficou nada de fora. E ele falou: agora vocês entraram no meu trabalho também. Não é o servo maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se a mim, que sou o Senhor, chamaram de Beelzebu, quanto mais vocês que são os domésticos na fé.
Se a mim, que sou o galho verde, quebram do jeito que eles quebram, imagina vocês que são galhos secos. Se alguém recebeu a minha palavra, receberá a vossa também. Mas se não receberam nem a minha, também não receberão a vossa. Mas quem recebeu vocês, recebe a mim e ao Pai que me enviou. Esse é Jesus falando conosco. Essa é uma geração de empolgados, entusiasmados. Mas é aquela geração que vai para o jogo, leva a bandeira, coloca a roupa, vai para a torcida. Quando o time toma o primeiro gol, xinga o goleiro. Quando toma o segundo gol, xinga a zaga inteira. Quando tem o terceiro gol, começa a abandonar o campo e vai embora e fica só o time para trás. Essa é a nossa geração, da apostasia, dos crentes mais ou menos, que não tem lado B. Aqueles crentes lá da primeira geração, eles imitaram Jesus. Vieram de longe, seguiram a estrela, viram um sinal. Quando eles adoraram a Jesus, que entregaram ouro, incenso e mirra, terminou o trabalho deles. O que diz o apóstolo Paulo, que muito sofreu pelo Evangelho? Ele diz: combati o bom combate. Eu terminei a carreira e eu guardei a fé. Quantos de nós podem dizer isso, meus irmãos? Quantos de vocês podem dizer isso? Eu comecei, estou no meio do caminho, não terminei ainda. Meu coração não sente que eu terminei a minha obra. Meu coração não sente que eu já concluí o meu trabalho. E enquanto eu não concluir, eu vou ser igual Neemias. Ninguém me tira do muro onde eu estou trabalhando. Porque Neemias gemeu pela obra de Deus antes de começar. E Neemias assumiu o trabalho dele. Neemias chegou em Jerusalém, viu que os muros estavam todos derrubados, começou a trabalhar. Apareceu Tobias, apareceu Sanbalate, queriam atrapalhar a obra. E o que o Neemias fez? Pegou com quem estava com ele e falou: pega a tua espada e pega aí a outra pá na tua mão. Então você trabalha de um lado com uma espada bem armada aqui, e do outro você pega a sua pá. Vamos trabalhar. E Tobias e Sanbalate queriam atrapalhar o seu serviço. Falou: Neemias, para, desce aí, vem conversar aqui. O que Neemias disse? Meus amigos, vamos fazer outra coisa, vamos caçar o que vocês fazem, rapaz. Eu estou no meio de uma grande obra e não posso parar. Tenha essa mesma palavra na sua boca para falar com qualquer um que começar a criticar o seu trabalho, ou o trabalho da igreja, ou o trabalho do Senhor, dizendo: eu vou parar, você tem que parar também. Eu vou entregar, você tem que entregar também. Eu não quero mais, você também tem que querer não. Fala igual Neemias: vai caçar o que fazer, rapaz. Tanta obra para a gente fazer. Nós já temos o Rio Verde convertido, nós já temos o Barra convertido, nós já temos São Paulo convertido, nós já temos o Brasil convertido. Jesus já voltou. Quantos milhões e milhões de almas não aceitaram a Jesus ainda? E a gente perder tempo com quem não quer fazer nada, porque não quer fazer nada, meu irmão. Coloca a mão no arado, não olha para trás, se anima, conclui a tua obra. Teu galardão está nos céus, é o que nós cantamos nesta noite aqui. O teu galardão está nos céus, e Jesus diz: e darei a cada um de vós conforme as vossas obras. Quando o teu coração sentir paz, que você olhar e falar: está pronto, eu consegui, eu terminei essa fase. Jesus, e agora? O que eu tenho que fazer agora? Aí a Bíblia diz que um anjo apareceu para eles e disse: vão por outro canto e não voltem para Herodes. Acabou a obra deles, eles foram embora. Ponto final. Mas agora tem a obra de José, porque Deus tinha começado a obra com José e a obra de José não tinha terminado ainda. Qual que era a obra de José? Era ser o pai adotivo de Jesus e o guardador de Maria, ser o marido de Maria. Esta era a obra de José. E nós somos uma geração tão ruim, que a mulher não quer assumir o papel de esposa, a mãe não quer assumir o papel de mãe, a filha não quer ser a filha da mãe, e o marido não quer ser o esposo de uma mulher só. Ninguém quer fazer o papel que nasceu para fazer. Nós estamos naquela geração que é o seguinte: o que você quer ser quando você crescer? Você quer casar e ter filhos? Deus me livre, eu chamo até Deus. Deus me livre, casar e ter filhos e cuidar de marido. Eu quero saber desse negócio, coisa nenhuma. É a nossa geração.
não quer casar, não quer ter filhos, quer ter a sua carreira e cada um escolhe o caminho que quer andar. Mas existem pessoas, que alguns de nós, que nasceu para ter uma vida normal. Acredite, a tua vida é comum. Você nasceu para ter a vocação de ser filho de alguém, mãe de alguém, pai de alguém. Comum assim, natural assim. Para chamar aquela pessoa velhinha na sua casa de vovô e de vovó, de bisa. É a sua família, que é o seu maior patrimônio. O maior patrimônio do crente chama-se família. O marido, a esposa e o filho. Qual que era a suprema vocação de José? José, ele foi chamado para ser sacerdote? Não. Ele foi chamado para ser profeta? Não. Ele foi chamado para ser o Messias? Não. Qual que era a vocação de José? Ser pai adotivo de Jesus e marido de Maria. Você já se conformou com esse dom e essa vocação que Deus lhe deu? De cuidar do seu marido, de cuidar da sua esposa e de cuidar dos seus filhos? Cuidar da sua casa? Você já recebeu? Receba com alegria essa vocação, porque muitos estão rejeitando e o mundo está ficando ruim para essas pessoas. Por quê? Porque rejeitam um dom natural de Deus. Cuidar da nossa casa é dom natural de Deus. A primeira vez que Deus apareceu para José, disse o que para José? Não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Assim José foi e consumou o casamento dele. Aí o anjo que apareceu em sonhos para José falou: aqui está um homem obediente. Esse aqui é um homem obediente à revelação. Dos milhares e milhares de anjos que Deus tem nos céus, milhares e milhares e milhares de anjos que são incontáveis, Deus chamou um anjo para aparecer a José em sonho. Veja o privilégio do anjo. O anjo chegou, apareceu em sonhos e deu a primeira revelação para José. Quando José despertou, obedeceu o que o anjo tinha dito. Tem crente, meus irmãos, que ele é um crente assim muito engraçado. Ele pede para Deus assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala que eu quero ouvir a tua voz. Qual que é a tua vontade na minha vida? Aí Deus fala: a minha vontade na sua vida é que você seja santo, porque está escrito: sede santos como eu sou santo. Mas, Senhor, eu quero ouvir outra palavra. Então eu vou te dar uma outra palavra. Meu filho, segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não, Deus, eu quero uma outra palavra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Seja o sal da terra, seja a luz do mundo. Se você der com a direita, não conte para a esquerda. Se for consertar o erro de um irmão, conserta primeiro o seu. Não, Deus, eu quero que o Senhor fale outra coisa. Irmão, se a gente não obedece o beabá, beebé, beibi, beobó do Evangelho, você quer o que da vida? Se você não obedece o básico, Jesus falou para Nicodemos: se eu te falei de coisas terrestres e você não creu, como que eu vou te anunciar as celestiais, filho? O anjo chegou e apresentou para José: você vai acordar e você vai casar com Maria, porque o que dela está gerado é do Espírito Santo. O homem acordou e casou com Maria. Esse é obediente. Se Deus te dá ordem e você obedece, a Bíblia diz: ao que tem será dado e terá em abundância. Quando Deus começa a falar com você e você vai obedecendo a cartilha do Evangelho, o mandado de Deus, todas as vezes que você vier ao culto, Deus falará com você. Todas as vezes que você pedir uma palavra, Deus falará com você. Todas as vezes que você ler a Bíblia, Deus falará com você. Todas as vezes que você ouvir um louvor, Deus falará com você. Se você ouve o que o Espírito Santo diz à igreja, Deus falará com você. Ao que tem será dado. Mas se Deus já falou e você não ouviu, já mandou e você não obedeceu, já ordenou e você não está nem aí, vai reclamar do quê? Faz tempo que Deus não fala comigo em profecia, faz tempo que Deus não fala comigo em visão, faz tempo que Deus não fala comigo no louvor. Não é que faz tempo que Deus não fala com você, é que faz tempo que você não obedece o mínimo que Ele manda. Eu já aprendi isso. Então eu chego para Deus e falo: Senhor, qual que é o mandamento de hoje? Qual que é a ordem de serviço do dia, Pai?
O que o Senhor quer que eu faça? E fico esperando a voz de Deus vir a mim. E quando a voz de Deus vem a mim, aí eu ouço o Espírito Santo, Deus fala ao coração e eu agradeço ao Senhor, meus irmãos, de todo o meu coração. Ontem foi um dia assim. Ontem foi um dia que eu fiquei triste. Uma tristeza tomou conta do meu coração. Comecei a ficar assim tão deprimido que eu estava fazendo um serviço lá. Perdi a concentração, quase que eu choro. Eu falei assim, mas eu não sou de chorar, não. Sou um cara forte. Eu estava tão deprimido. Aí eu falei assim, eu vou ouvir a voz de Deus. Senhor, eu preciso ouvir a sua voz. Aí o pastor Franklin, irmão do pastor Davi, ele mandou um áudio para mim. Na mesma hora. Sabe o que é na mesma hora? Ele mandou um áudio para mim. E aquele áudio ele veio assim como um conforto. Um consolo. Deus se lembrou do seu servo que estava nessa situação aqui. Aí o coração já mudou, a concentração já mudou, o ânimo já mudou. Por quê? Porque Deus ouve o coração e Deus ouve a oração e quer falar com a sua igreja. Glória a Deus. E assim é nesta noite. Agora, meus irmãos, José, que já tinha recebido aquela revelação, ele recebeu uma nova revelação agora, um novo sonho. Ele já tinha obedecido o primeiro, aí o mesmo anjo que tinha a ordem de serviço apareceu para ele em sonho de novo. E qual que era o sonho? José, toma o menino e a sua mãe e vai para o Egito e fica-te lá até que o anjo disse, eu te diga que é tempo de você voltar. José teve aqui um sonho com aquele anjo, o mesmo, porque é tão bom mesmo, quando você vê que a pessoa ouve a voz de Deus, que Deus pode falar que você ouve. Vocês lembram lá de Samuel? Era um menino, ele estava na casa dos 12 anos de idade. Aí Deus chegou para Samuel e disse, Samuel. E o menino nunca tinha ouvido a voz de Deus. Aí o menino se levantou, pegou, pôs lá o pijaminha dele, foi até o Eli e perguntou, Eli, eu estou aqui. O menino obediente ao pastor dele. O pastor dele não era o melhor pastor, mas aquele adolescente era obediente ao pastor dele. Eu estou aqui, o Senhor me chamou. E o Eli falou assim, não, chamei você não, menino, vai dormir, vai. Já está tarde, pode dormir. E o Samuel voltou para a cama. Deus, quando ele tem um escolhido, ele volta e ele chama de novo. Samuel. E o menino levantou de novo, fez a mesma obediência, a mesma simplicidade e foi para o pastor dele. Oi, pastor Eli, o senhor me chamou, o que o senhor precisa agora? Porque o Eli estava na igreja desde pequenininho. Nós temos que cuidar das nossas crianças desde pequenininho, criá-los todos os dias para que cresçam na presença do Senhor, gostem da igreja, gostem do ministério, gostem da palavra e gostem de todas as coisas da igreja, das coisas santas. Aí o Eli falou, não, menino, eu não chamei você não. Aí o Eli falou, será que é Deus? Faz o seguinte, se a voz te chamar pela terceira vez, você vai dizer assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Um dia eu chamei meu filho e ensinei ele a orar o Pai Nosso. Você vai orar assim. Abri a Bíblia, a gente começou. Seu filho e sua filha não sabem orar no automático. A gente tem que ensinar os pequeninos a orar. Ora um pouquinho, mas ora. Você vai orar assim. Somos nós que ensinamos, irmãos. Ninguém nasceu sabendo nada. Aí ela foi e falou, fala assim, ó. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Samuel deitou. Samuel. Ô Samuel. E o menino respondeu, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Deus falou com Samuel. Deus fala, meus irmãos. Você pede para Deus falar e Deus fala. E quão bom e suave é que Deus fale e a igreja atenda, que o obreiro atenda, que a irmã atenda, que o jovem atenda, que o adolescente atenda. Como é bom Deus poder falar com a igreja e a igreja crer e atender e entender e passar essa palavra. E a palavra para José é, você vai levantar, você vai pegar o menino e a mãe. Você vai continuar com a sua vocação. A sua vocação é cuidar da sua família. Senhor, eu não faço nada na igreja. Você cuida do seu marido? Você cuida do seu filho? Está cuidando do netinho e da netinha agora?
Está cuidando lá da sua casa? Esta é a vocação que Deus te deu, a condição que Deus te deu. O teu galardão é grandioso, porque você faz aquilo para o qual Deus te chamou para fazer. Que alegria da parte de Deus, saber que Ele pode dar uma família para você, porque tem gente que já perdeu a família inteira, tem gente que está na segunda, na terceira, na quarta, na quinta família, porque não consegue ficar em família. Tem um monte de gente que não consegue ficar dentro de casa, adolescentes e jovens que vão para a escola e não conseguem ficar em casa, aí vão para a balada, daqui a pouco volta para casa, dorme, sai de novo, não consegue ouvir a voz da mãe. Tem um monte de gente revoltada, tem mulher que não consegue ouvir a voz do marido, tem marido que não consegue sentir o cheiro da mulher, tem filho que não consegue olhar para o pai, tem pai que não conversa mais com o filho dentro de casa, está uma contenda o tempo todo. E você recebeu a graça de Deus de ter uma casa e uma família, alguém que te chama de mamãe, alguém que te chama de papai, alguém que te chama de meu amor, alguém que te chama de minha querida. Você tem esse privilégio. Alguns, meus irmãos, não suportaram e perderam tudo, outros estão querendo recomeçar a vida. Então valoriza a tua casa e valoriza a tua família, glória a Deus. Valoriza. O anjo falou: pega a tua mulher e pega o teu filho. E o que é que eu vou fazer agora? Foge para o Egito. Aí tem aquela teologia, meus irmãos, chamada de teologia do triunfalista. Prestem atenção. Existe uma teologia que é a teologia triunfalista. O que é teologia triunfalista? Vamos dar uma volta aqui no bairro do Rio Verde, vamos dar uma volta aqui pelas ruas, aqui de mão dada, e nós vamos aqui proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, e vamos pisar na cabeça do diabo, e vamos decretar que o demônio está derrotado, e que nós vamos vencer. O pessoal sai, faz a passeata, não sei o quê, mas se você não cuidar do seu marido, não cuidar da sua esposa, não cuidar do seu filho, não cuidar da sua casa, o diabo continua vencendo. Então vamos parar com o triunfalismo. Frases de efeito. Frases de efeito, meu irmão, é só marketing. É só frase e nada mais. Nós queremos a evidência do poder de Deus. E a evidência do poder de Deus não é uma frase de telemarketing. Nós temos que viver o Evangelho e viver cada porção do Evangelho. Eu não vou fugir não, porque eu sou José, eu estou sonhando com um anjo, então se eu estou sonhando com um anjo, eu vou vencer o Herodes, pode vir Herodes. Aí o pessoal pegou, entrou num ônibus aqui, foi parar lá em Brasília, ficou acampado diante dos quartéis lá, aí veio o espírito de Herodes, prendeu todo mundo, está lá há um ano. Sabe onde deveria estar? Na igreja, com o joelho no chão, orando pela nação. Por quê? Depois que terminou a eleição, tem um novo governante. Se tem um novo governante, vira a página e vamos seguir a nossa vida. Não, eu vou fazer um protesto, eu vou invadir o palácio, que não sei o quê. Está lá, chorando na cadeia. Devia estar em casa, limpando a sua panela, rapaz, lavando a sua roupa, indo para a empresa bater cartão. Nós, crentes, não somos chamados para essas coisas. Nos envolvemos nesses movimentos. Nós fazemos conforme Deus nos deu. Nós fazemos de joelho no chão, pregando a palavra, intercedendo, mas existem irmãos que são vocacionados para a política. Por isso que esse país aqui tem deputado, vereador, senador, governador, prefeito. Tem governantes para isto. E tem voto direto, e você tem um título de eleitor, é assim que você vai fazer. Agora, se junta com os fanfarrão, com aqueles que são alegres. Eu gostaria, entendeu? Que aquilo não tivesse acontecido. Por quê? Porque era para alguém ter se pronunciado. Quando alguém perdeu na eleição passada, esse alguém deveria ter dito o seguinte: pessoal, para casa, porque a nossa missão já foi completa. Tentamos e não conseguimos. Vai cuidar do teu marido, vai cuidar da tua esposa, volta para o teu serviço. Por quê? Já tem um deputado que está preso e já tem um presidente de partido que está preso também. Ele deveria ter feito isso, não fez. Deixou a turma lá. A turma foi de lá para a cadeia. Tem hora, meu irmão, que é simples. A gente vai lá na urna, vota, aperta e torce. Não deu certo, filhão. Não deu certo. Olha só a mensagem do anjo. O anjo deveria falar assim: ô José, fica aqui, acredita no poder sobrenatural, porque eu sou um anjo mandado para proteger você, Maria e o menino. Mas o anjo não tinha recebido essa ordem.
O anjo era um mensageiro, um carteiro. Um carteiro só chega, entrega a carta e vai para casa. Carteiro não pode pagar suas contas. Está aqui, ó. Gostei do seu boleto, gostei de você, vou pagar as suas contas. Carteiro quer nem saber, ele entrega a carta, se você não pagar, seu nome vai para protesto. O anjo não ia desobedecer a Deus por causa de José. O anjo veio para explicar para José: chegou a hora de você, ó, ir embora, fugindo. O José, a gente vai ver o quê? Próximo slide, por favor. Versículo seguinte. Está escrito aqui, ó. Versículo 14. E, levantando-se ele, tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito. Se o anjo mandou José ir para o Egito, era para ele ir para a Líbia? Não. Era para ele ir para a Babilônia? Não. É para ele ir para a Capadócia? Não. É para ficar em Jerusalém? Não. Se o anjo deu a ordem, levanta, pega a mãe e o menino, era para pegar sua mãe? O importante é a mãe, o menino fica para trás. Não, meu irmão. Se você tem filho, você traz o filho. Você tem filho, você traz a filha. Se cuida do neto, então traz o neto também. É família, meu irmão, família. Nós somos aquela geração de crentes que a gente diz assim: cuidando da minha salvação, os demais ficam para trás, cada um para si. Não, se os nossos filhos não estiverem na presença de Deus, colocamos o joelho no chão e falamos: Senhor, até onde eu pude criar, eu criei, até onde eu pude educar, eu eduquei. Agora, meu Pai, tem misericórdia para socorrer o meu filho e a minha filha que abandonaram a tua presença. Se você não tem marido crente, seja uma boa esposa, ora por ele, porque o homem, irmão, deixa eu dizer uma coisa. O homem não casou com a irmã. E a irmã, a mulher, não casou com o irmão. Acredita que a minha esposa não casou com o pastor? Ela casou com o Rogério. E eu casei com a Rosa, não casei com a coordenadora. Significa o quê? Nós somos irmãos e irmãs. Temos responsabilidade na casa do Senhor, mas na vida familiar é pai, mãe, esposa, marido, homem e mulher, com uma vida comum, natural. Quantas contas para pagar? Temos que fazer a compra, temos que levar a criança no hospital, temos que socorrer. É ou não é? Ou vem algum anjo fazer compra para você, irmão Jamil? Nenhum anjo, nunca veio. Com tanto anjo que Deus tem lá, o senhor teve que ir no mercado, pegar fila, pagar o boleto. É isso aí, meus irmãos. Isso é uma vida comum, nada de espetacular. Cuida do que é seu naturalmente. O anjo faz a parte dele, eu faço a minha e você faz a outra. Porque daqui a pouco esse terno vai embora, a gravata vai embora, coloco a minha camiseta lá e vou dormir na minha cama e tenho que acordar igual todo mundo. Glória a Deus. Isso merece glória. O anjo já deu a ordem. Levantou ele que levantou primeiro. Irmãos, agora é a nossa parte. Os homens que são valentes estão na casa do Senhor. Quem é que levantou primeiro? Foi Maria? Não. Quem levantou primeiro? Foi a criança de 2 anos de idade? Não. Quem que levantou primeiro? Essa é a ordem das Escrituras. O José levantou primeiro. Mais uma vez, é aquela geração em que o homem não quer ser homem, a mulher não quer ser mulher, o responsável não quer ser responsável, quer ser todo mundo garotão. Aí você pega o cabra lá, o cabra tem 20 e tantos anos de idade, é um garotão de videogame, de shortão, né? Enquanto isso, o mundo acabando e ele nem aí para nada. Aí as meninas falam o seguinte: como que eu vou casar com esse rapazinho aqui, ó? Que menino bonito. Não, casou, assume a responsabilidade de homem, e você que é homem, levanta primeiro, levanta cedo, levanta, você é o mantenedor da casa, você é o responsável pelo casamento que Deus lhe deu, pelo filho que Deus lhe deu, assume a posição que Deus lhe deu. Quem foi criado primeiro? Na tua Bíblia está escrito como? Adão. Ah, que misógino esse pastor, machista, não sei o quê. Irmão, tá bom, vamos lá. Você pega a Bíblia e diz assim, ó, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Foi o Adão que Deus criou primeiro. E quando ele viu que o Adão estava só e triste porque estava só, far-lhe uma adjutora que esteja ao seu lado, lhe dando assistência, não fazendo por ele, mas fazendo com ele. Ordem natural da criação, meus irmãos, sem bizarrice, sem loucura, sem inventar nada. É isso que funciona. Aí,
Qual que é a grande queixa das mulheres? É que os homens estão ficando folgados. Por quê? Que as mulheres agora estão tomando conta de tudo, fazem tudo, pagam a conta, limpam a casa, saem para fora, e os homens agora estão de boa, tranquilos, sossegados, não sei o quê, né? Essa é a grande queixa. Então José levantou primeiro. Quando ele levantou, pegou quem? A Bíblia diz: o menino e a sua mãe. Quando que era? De noite. Por que de noite? Você tem um inimigo do lado de fora, meu irmão. A coisa não está fácil. Israel entrou em guerra de novo. São mais de 2.000 mortos. O Senhor Jesus nos alertou de que os últimos dias seriam assim, cheio de adversidade, cheio de dificuldade. Se ele fosse um crente triunfalista, eu vou que vou, porque eu sou o pai do Messias, né? Nada, ele tem que cuidar do menino. Ele foi de noite, pegou a esposa dele, foi embora sem dar tchau para ninguém. Pegou o ouro, o incenso, a mirra que ele tinha recebido dos magos. O presente era para Jesus, mas para sustentar Jesus, foi embora para o Egito. Entendemos? É simples, você cuidando daquilo que Deus lhe deu, do jeito que Deus deu para você cuidar, a prosperidade chega, a alegria chega, e a bênção do Senhor chega para você também. Vamos glorificar a Deus, aleluia. Para o Egito, você pensa, mas por que para o Egito? Irmãos, lá no Egito havia uma que eles eram abastados, ricos, e eles eram judeus pacíficos, eles não eram judeus de guerra, eles não eram aqueles judeus de ficar brigando com o outro, eram judeus estudiosos das Escrituras, viviam em paz no Egito, viviam em paz uns com os outros. Era uma colônia de judeus que estava lá no Egito. E eles viviam bem, eram prósperos. Falavam uma língua maravilhosa chamada grego. Falavam um bom grego. E educavam os seus filhos também. Na hora que o anjo escolheu um lugar para mandar Jesus, José e Maria, escolheu um lugar ruim? Não. Por isso, meus irmãos, que não se precipite o teu coração e o meu coração. Porque uma das estratégias do diabo é colocar fogo na panela e colocar mais fogo na panela para poder estourar a panela e você ficar naquela pressão. Quando você perceber que existe opressão do diabo, pressão do diabo, colocando pressa para você tomar uma decisão, põe o pé no freio. Por quê? Porque alguma coisa ruim vai acontecer logo em seguida pela precipitação. Olha só, Herodes vai procurar a vida do menino para o matar. Se fosse o seu filho, o que você faria? Ficaria apavorado, não é? Em pânico? Não, pânico não. Está orientado por Deus. Para onde que eu tenho que ir? Para o Egito. O que eu tenho? Ouro, incenso e mirra. Quem que eu tenho que levar? Eu tenho que levar alguém mais comigo? Eu tenho que levar um Ló comigo? Porque o Abraão levou o Ló com ele e o Ló perdeu a família e a casa todinha porque foram para Sodoma. Se Deus falou com você, vou falar uma palavra bem tranquila. Nós estamos aqui na congregação do Rio Verde. O diabo começou a colocar pressa no coração de muita gente, dizendo: agora eu saio, agora eu não fico mais, para mim já chega, deu o que tinha que dar. E o diabo está colocando pilha nele, para ele sair. Só que ele não quer sair ele e a esposa dele, ele quer sair ele e a esposa dele e quem ele puder levar com ele. O José falou: não, é para mim, para minha esposa e o meu filho. Ia acontecer a matança dos inocentes? Ia, mas a revelação é para José, Maria e o filho. Você já pensou se ele começa a falar: olha, irmãos, o Herodes vai matar todo mundo, vamos fazer uma caravana aqui para a gente poder dar no pinote e ir todo mundo para o Egito? Tinha pego eles. Tem um monte de coisa na sua vida que é só você, seu marido e seu filho, só você e sua casa. É segredo seu com Deus, dentro da sua casa, dentro da sua família. É só você. Não precisa contar nem sequer para o parente, nem para tua irmã, que é tua irmã de sangue. Eu vou dar um culto de ação de graças e eu vou contar. Só que se você tiver um parente, olho gordo, ou fracassado, ou invejoso, e você chamar ele para mostrar: olha que carro novo que eu comprei, você não consegue nem pagar o seguro. Uma coisa ruim acontece que a pessoa começa a gorar você. Aí você tem que orar 3 vezes mais. Falou: eu dei até um culto de ação de graça, mas tinha alguém ali, trapalhão, que falou: nossa, mas a cor desse carro, nossa, mas esse modelo desse guarda-roupa, meu, você vai ficar aqui.
Aí coloca defeito e entristece o seu coração. Irmãos e irmãs, vamos guardar o segredo de Deus com a gente. Quando você estiver abençoado, aquele que viu você passar na prova e te orou por você, manteve simplicidade, esse vai ficar sabendo no tempo apropriado. Mas se não, e guarda o teu testemunho, guarda a tua paciência, toma a sua decisão. Aí quando você tiver decisão tomada, orientado por Deus, Deus vai te abençoar. Falo de microfone aberto, meus irmãos. Cada um de nós tem um tempo aqui no Rio Verde. Cada um de nós tem um tempo nessa congregação. Tenho certeza que aqui poucos crentes estão aqui de muito tempo. Já houve renovação muitas vezes. Gente que veio para cá, gente que já saiu, gente que já voltou, gente que já chegou. Quer dizer que tem uma renovação na igreja. Tem uma renovação. Quando chegar o seu tempo apropriado, o seu tempo, que Deus disser: meu filho, você vai levantar teu acampamento, você vai mudar para a casa que você me pediu. Quando chegar esse tempo, você vai dar paz do Senhor para a igreja, vai contar o seu testemunho, vai agradecer pelas orações, e a gente vai ver a sua mudança. Abençoar. A gente não sai daqui porque a gente brigou com ninguém, porque está fugindo de ninguém, porque está com raiva e com ódio de ninguém. Não, meu irmão, primeiro você arruma a casa e depois eu te abençoe e você vai em casa. Vai em paz, pelo caminho, igual o seu José. Ele não contou para ninguém porque o negócio era entre ele, Maria e Jesus. Pegou e foi para o Egito, porque o Egito era um bom lugar. Você sempre tem que ter isso na sua consciência. Deus não vai tirar você daqui para te colocar num lugar pior. Deus não vai tirar você daqui para te colocar num lugar onde a tribulação é 3 vezes maior. Nunca isso vai acontecer. Deus tira você de uma bonança para colocar você numa tribulação sem causa nenhuma. Deus vai colocar você de um lugar onde você está para um lugar um pouco melhor, meus irmãos, onde você vai ser melhor tratado, vai prosperar mais, vai ter mais alegria, mais saúde, mais paz e mais tranquilidade. Se isso não estiver acontecendo, é igual ao emprego. Quem já mudou de emprego aqui, meu? Já mudaram de emprego? Quando vocês mudaram de emprego, mudou de um emprego bom, que você ganhava bem, 3, 4, 5, 6 salários, e foi para ganhar um salário? Você já fez isso? Esse ano surgiu uma oportunidade para mim. Nessa oportunidade eu ia ganhar R$600 a mais. Eu ia ter que trabalhar 2 vezes mais, só por causa de um cargo. Aí eu que usei a minha inteligência natural, eu falei, fiz a contabilidade, falei, vou ganhar menos, vou trabalhar mais, vou sofrer mais. Quero não, obrigado. Quero não, vou esperar quando surgir uma promoção para mim, que eu vou ganhar mais e trabalhar menos, eu vou. Senão fica onde que eu estou. Eu fui procurar uma casa para morar, eu morava numa casa. Quando eu fui procurar uma outra casa, Deus me preparou uma casa melhor. Agora eu falei, Senhor, eu quero uma casa própria, porque eu sou pago aluguel. Pago aluguel. Falei, Senhor, eu quero uma casa própria. Eu e a minha esposa começamos a orar, que a gente quer comprar uma casa própria. Mas onde? Aí eu falei, ô Rosa, vamos aproveitar que a gente congrega aqui em Suzano e vamos comprar um apartamento aqui perto de Suzano. Pelo menos aqui em Suzano a gente já está morando perto da igreja, congrega por aqui. Ela falou, vamos orar um pouquinho mais, né? Vamos morar um pouquinho mais, porque eu queria morar um pouquinho mais para lá, assim, ó. São Paulo, entendeu? Nada contra Suzano, mas assim, interior, ela não quer tanto interior. Aí, a Bíblia diz lá na carta do apóstolo Pedro, maridos, coabitem com entendimento com as vossas esposas, para que não sejam impedidas as vossas orações. Coabitem com entendimento. Oramos junto para procurar nosso apartamento para o lado de lá de São Paulo. A gente já mora ali na região de Itaquera. Então depois de Itaquera vem Arthur Alvim, Patriarca, Guilhermina, Vila Matilde, Penha, Tatuapé. Oramos ao Senhor Deus nesta direção, meus irmãos. A gente mora num bom lugar, mas a gente quer passar do aluguel para a casa própria. Agora vocês creem que Deus vai dar ou não vai dar? Porque nós cremos. Nós cremos. Trabalhamos para isso. A gente não quer meter os pés pelas mãos para depois não ficar administrando o problema nosso e problema dos outros. José já tem um problema dele, já tem o Herodes atrás dele. Vai atrás de mais problema para quê? Pega a tua mulher, pega teu filho e vai para o Egito. Deus tem coisa boa para você. Só admita mudanças na sua vida se for para melhor, se for para ficar mais tranquilo, mais sossegado, se for para trabalhar mais, ganhar menos e sofrer muito, fica onde você está.
Glória a Deus. Diz o Espírito Santo: fica aguardando a orientação que eu vou lhe dar. E a Bíblia diz que, levantando-se, tomou o menino e de noite ele foi para o Egito. E diz assim, versículo 15: e esteve lá até a morte do Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Até quando que ele ficou no Egito? Até que o problema que estava lá fosse solucionado. Qual que era o problema? Herodes. Tem problema que está nas suas mãos. Tem problema que está nas suas mãos. Você vai resolver. Vai resolver com calma, com paciência, com sabedoria, com a caneta na mão, pega um papel, faz a conta e fala: é assim que se resolve esse negócio. É assim. Tem problema que está nas suas mãos. Aí você chega, coloca debaixo do joelho e fala: Jesus Cristo de Nazaré, me ajuda aqui, porque eu preciso de portas abertas, paz no coração, resolver essa situação, aconselhar um filho, mudar de empresa, fazer uma faculdade, arrumar essa casa, pintar essas paredes. Tem problema que está na sua mão. Tem problema que você, com um prego e um martelo, você resolve. Só isso. Problema fácil. Você resolve. Tem uma história que diz que uma mulher chegava assim todos os dias na janela, e ela olhava e falava assim: eita, nossa vizinha é uma porcona, o lençol dela está encardido. Ela falava para o marido. Aí voltava. No outro dia: estou falando que aquela mulher é uma porcalhona. Além do lençol que está todo sujo, todo amarelado, também o cobertor está tudo amarelado. Aí no outro dia: oxa, essa mulher não tem jeito não. O que adianta ela lavar a roupa dela? Devia colocar uma quiboa lá, tudo encardida a roupa dela. Aí quando foi no quarto dia, ela olhou assim, estava tudo branquinho, alvejado. Ela: aquela mulher tomou vergonha na cara, agora está tudo limpinho, tudo branquinho. Está vendo aí, marido? Aí ele falou: não, é que eu limpei a janela. Tem problema que você resolve com um pano, meu irmão. Um pano, uma bucha, um prego e um martelo. Tem problema que você resolve se você levar o carro na oficina. Tem problema que você resolve se você acordar um pouquinho mais cedo e dormir um pouquinho mais tarde. Tem problema que você resolve sem ninguém ter que lhe ajudar. Um monte. Então você vai lá e faça a sua parte. O ditado do mundo é: aquele que acorda cedo, Deus ajuda. Deus ajuda quem cedo madruga. É um ditado do mundo, não é da Bíblia não. É um ditado popular. Eu quero um emprego, Senhor. Não tem currículo, não faz curso, não volta para a escola, não conversa com ninguém, não aproveita a oportunidade que nosso irmão colocou no status ali. Eu quero um emprego, Jesus. Não acorda cedo e, se arrumar um emprego, ainda fala: quando vai ser as férias? Misericórdia, rapaz. Quer emprego, mas não quer trabalho. Fica ruim assim. Não, vai lá, vê o que dá para você fazer, coloca a tua mão no arado, se esforça, derrama um pouquinho de suor ali, fica um pouquinho mais cansado, Deus vai recompensar o sono dos justos. Mas tem coisa que está fora do comum, já saiu das suas mãos, faz tempo. Tem coisa que não é força, não é força bruta, não é inteligência, não é diálogo, não é nada. Tem coisa que o diabo já tomou conta, está cheio de demônio, ofereceram oferenda para ele, tem pacto com as trevas, tem gente que dá lugar ao diabo, tem gente que tem natureza ruim, tem coisa que está fora do comum. Aí nesse caso Deus fala: Egito, deixa ele sofrer as consequências dele. Quando ele morrer, porque a história diz que Herodes morreu de uma maneira miserável. Foi a morte mais sofrida que já existiu, foi a morte de Herodes. Quando Herodes morreu, aí o José voltou. Mais uma vez, não tenha pressa para sair da onde você está e não tenha pressa para voltar para poder resolver um problema que não tem solução. Eu tenho que voltar lá para resolver o problema da casa da minha irmã. Qual que é o problema da casa da minha irmã? É o meu cunhado. Quem casou com quem? É ela que casou com ele. Ninguém avisou? Todo mundo avisou, até eu avisei. Então, filho, então vai fazer o que da vida? O cara mostrou quem que ele era, todo mundo viu, todo mundo falou, e ela casou mesmo assim. A ruim da história era você, o ruim da história era eu. Eu vou lá ajudar a minha irmã. Quando ela se ajudar, você ajuda ela. Pronto.
Mas é que ela está apanhando dele. Lei Maria da Penha, denúncia e cartório. Se o cidadão não mudou de vida, se Deus não mudou ele, cartório, porque vai ficar saco de pancada até quando? Não, mas é porque a lei, a Bíblia, não sei o que, vive a vida dela para você ver se você ia aguentar. Então, assim, meu irmão, ela tomando a decisão, ela solucionando, agora a gente vai orar, vamos receber, vamos visitar, porque aí é ela, chegou a hora de ajudar ela, de ajudar ele. Isso acontece até com filho, meu irmão. Até com filho, você cria, você orienta e ele toma as decisões dele, e agora ele tem um problemão grande. O que dá para você fazer? Bom, o que dá para você fazer é orar, visitar, se for necessário, visitar, aconselhar. Se tiver nas suas condições, dar um dinheirinho ali para ajudar a pagar um gás, sim. Mas se o gás for para outra coisa, deixa ele sem gás também. Mesmo sendo filho, ele tem que chegar e falar: pai, o senhor estava certo. Mãe, a senhora estava certa. Isso aqui que é agora. Herodes é Herodes, você é você. Enquanto Herodes não morreu, porque, irmão, para a gente terminar nossa reflexão nessa noite, você colocou na mão de Deus, existe uma palavra de profecia, para que se cumprisse o que o profeta disse. Enquanto você está orando, e aquele problema sem solução, não tem solução, não vai atrás. Não vá atrás. Se você colocou na mão de Deus, está aqui, você colocou na mão de Deus e Deus ainda não resolveu, não vai atrás para colocar a tua mão, porque vai trazer problema para a tua casa, vai acabar com a tua paz, a tua saúde vai para o espaço, sua alegria de servir a Deus, e aí começa a questionar o Senhor: Senhor, por que o Senhor não resolve? Senhor, por que o Senhor não resolve? Você tinha colocado na mão de Deus e voltou lá para poder arrumar problema para você. Glória. Normal. Então, vamos ouvir o que diz o Espírito do Senhor para nós. Resolve o que está na sua mão, ao seu alcance. Aquilo que você colocou na mão de Deus está na mão de Deus. Quando então tiver paz, quando tiver resolvido, aí o José voltou. Por quê? Saudade da minha casa, meu irmão. Saudade da minha casa quer dizer, eu não sou do Egito, eu sou de Israel. A obra de Deus é comigo em Israel. Só não deu para fazer naquele tempo. Esse é o nosso pensamento, meus irmãos, de cada um de nós. Que o Espírito Santo fale aos corações, em nome do Senhor Jesus, e nós possamos vencer com a graça de Deus. Amém?